Essa imagem representa o resultado final da minha análise óptica. O que significa óptica? Visual. Da imagem original, que é a foto do telescópio espacial Hubble, feita do objeto interestelar 3I/Atlas. Se você olhar aqui na grade de vídeos do perfil da página, você vai ver que existem algumas fases de edição. E não confunda edição com montagem, certo? A análise se baseia apenas em filtros especiais, aprimoramento de imagem, ajustes padrões e também no zoom digital. Não foi adicionado nenhum item gráfico externo à imagem original. Por isso, não é uma montagem, e sim uma análise, uma edição analítica. Nesse caso, na imagem final que está aparecendo aqui para vocês, você pode notar uma grande região branca, e nessa região branca há algo que parece um buraco, né? Mas se você der um zoom na imagem, você vai perceber que é um objeto. Esse objeto é um objeto alongado, é um objeto grande, parece com um pepino bem grande, né? E ao seu lado há uma área esbranquiçada que parece ser formada de poeira, partículas de gelo, talvez gelo de CO2 ou de água, e também forte luz emitida pelo objeto. Por toda a imagem, talvez aqui no vídeo não dê para perceber, mas na imagem em si há traços e pontos brancos por toda a imagem. Isso são resíduos da coma de gás e poeira do objeto que foi retirada para que fosse possível chegar até o objeto, para que fosse possível tornar o objeto visível, ok? Então, a minha análise da foto do telescópio espacial Hubble feita do objeto interestelar 3I/Atlas é uma análise óptica, é uma análise visual, ok? Diferente da análise dos pesquisadores que observaram o objeto tanto através do Hubble quanto através do James Webb, eles obviamente têm condições de fazer uma análise espectral, uma análise química, uma análise física do objeto. Eles têm acesso aos sistemas dos telescópios espaciais e fornecem a eles as informações necessárias para que eles produzam um artigo científico, ok? Com todos os dados obtidos pelos telescópios espaciais, e assim possa se criar um estudo com base na observação do objeto. Já a minha análise do objeto se baseia estritamente na imagem, a foto original feita pelo telescópio espacial Hubble, ok? Então a minha análise é visual e a análise dos pesquisadores são análises espectrais, análises químicas, análises de velocidade, análises físicas, enfim, uma série de análises, ok? Então, em minha análise, essa imagem corresponde ao resultado final e aquele ponto escuro ao lado da região mais branca é o objeto interestelar 3I/Atlas, ok? Não dá para saber nesse ponto se o objeto é artificial. Tem muitas pessoas querendo saber se é uma nave alienígena, né? Não deu para determinar, não deu para resolver se o objeto é alienígena,
se ele é natural ou artificial, ok? Isso porque visualmente não há indícios de artificialidade, de tecnologia similar à nossa. Se a tecnologia for muito diferente, aí nós temos dificuldade de determinar essa tecnologia diferente. Por exemplo, se eu ligar o Wi-Fi aqui e você ligar o Bluetooth aí, essas duas tecnologias não vão se comunicar, não vão se conectar, certo? Porque são tecnologias diferentes. Da mesma forma, o objeto, se fosse alienígena, teria uma tecnologia diferente da nossa, que não se comunica com a nossa. E até mesmo visualmente, como é o caso da minha análise, que é visual, fica difícil determinar se o objeto é ou não natural ou artificial. Ok? Por isso, do ponto de vista visual, é possível dizer que o objeto é grande, talvez não tão grande quanto se imaginava, talvez ele tenha de 5 quilômetros a 10 quilômetros de diâmetro. Ele parece ser um objeto alongado, ok? E, aparentemente, há uma certa quantidade de detritos que está sendo lançada do objeto. Esses detritos são pequenas sondas aliens que o objeto está lançando? Ou são detritos de pedra, da rocha? Não sei. É por isso que eu disse, não dá para determinar se é um objeto artificial ou natural. Mas aparentemente, eu diria que está mais para ser um asteroide do que um cometa. A maior parte da comunidade científica diz que é um cometa. Mas, analisando aqui o objeto, no resultado final da minha análise óptica da imagem do telescópio espacial Hubble, eu diria que está mais para um asteroide ou, em última análise, algo artificial, ok? Há muita discussão a respeito do objeto, por exemplo, com relação à luz que o objeto está emitindo. Essa luz é uma luz natural, é uma luz artificial, porque está sendo alegado que a quantidade de luz emitida pelo objeto ela supera a reflexão da luz solar, o que leva a crer que o objeto está produzindo a sua própria luz. Se ele está produzindo a sua própria luz, então é necessário chegar a uma conclusão. Quais são as formas naturais de esse objeto estar produzindo sua própria luz, de estar emitindo luz própria, além da luz solar? Ou será que ele está emitindo uma luz artificial, uma luz produzida artificialmente? Então, para responder a essas perguntas, os astrônomos, os astrofísicos, que são os profissionais capacitados para esse tipo de análise, eles estão realizando observações com os telescópios espaciais, estão realizando estudos científicos para determinar as características do objeto. Apesar de que ele não tem todas as características clássicas de um cometa, como por exemplo a principal, que é uma cauda planetária, o que o objeto apresenta é uma coma. O que é uma coma? É aquela nuvem de gás e poeira que circula o objeto e forma uma pluma, né, bem grande ao redor do objeto, mas não se torna uma cauda, como as caudas tradicionais dos cometas que todo mundo sabe, né? Então, o objeto não tem todas as características de um cometa, mas mesmo assim, por uma questão de praxe, está sendo chamado de cometa. Alguns acreditam que pode ser um asteroide, e outros acreditam que pode ser artificial. Artificial é mais complicado de afirmar que ele é, depende de uma análise muito profunda. Mas existe a possibilidade de ele ser um asteroide. Se for natural, eu acredito que é um asteroide. Ou talvez algum outro tipo de objeto natural que a gente não conhece, né? Tem uma natureza
desconhecida. Beleza, galera?